Olá, minhas amigas e meus amigos. O tema de hoje está em Mateus capítulo 19, versículo 26, que diz assim: Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Amém. Que texto maravilhoso. Vamos entender esse texto de uma vez por todas. O contexto aqui desse verso e da época era o seguinte: as pessoas achavam que aqueles que eram ricos eram abençoados por Deus e os pobres eram amaldiçoados. Então, na visão das pessoas do tempo de Jesus, os ricos eram pessoas realmente que estavam com a salvação garantida e os pobres não. E um dia Jesus, falando aqui no capítulo 19 de Mateus, depois de conversar com um jovem rico, Jesus disse assim: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Quando Jesus disse isso, causou um rebuliço, uma certa confusão entre as pessoas. Porque eles imaginaram, bom, se é tão difícil um rico entrar no céu assim como Jesus está falando, e se o rico que é abençoado, então imagine o pobre, está definitivamente perdido. E aí vem Pedro e os discípulos no verso 25 e eles fazem uma pergunta interessante. A pergunta é: ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem poderá ser salvo? Veja, quem poderá ser salvo se o rico, que é tão abençoado, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no céu? Então imagine o pobre. E foi justamente dentro desse contexto que Jesus respondeu: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. O que Deus está falando aqui, o que Jesus está dizendo, é sobre a salvação. Quando se trata de salvação, a salvação é uma obra impossível aos homens. Ou seja, eu não posso salvar você, e você não pode me salvar? Você não pode salvar seu marido, ou sua esposa, ou seus filhos, ou seu pai, ou a sua mãe. A salvação é individual e é uma obra exclusiva de Deus. Por isso Jesus disse, isso é impossível aos homens. Isso o quê? A salvação. A salvação do rico e do pobre é impossível aos homens. Os homens não podem salvar a si mesmos e não podem salvar as outras pessoas. Aí Jesus termina a frase dizendo, mas para Deus tudo é possível. Ou seja, para Deus é possível salvar o rico e o pobre. A salvação está disponível para todos. Receba hoje a salvação. Receba hoje Jesus no seu coração. Tenha um dia feliz e tenha certeza da sua salvação. É o nosso desejo para você, baseado na palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém.